Olá, espero que todos vocês estejam em paz, principalmente nesse momento em que estamos em quarentena. Estou, obviamente, de frente ao meu notebook para falar com vocês um pouco do nosso Mestre Jesus. Ele que nos faz um convite importantíssimo que nós podíamos aceitar esse convite tão importante para a nossa existência. Quando ele nos diz no seu Evangelho: aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Veja que o Cristo faz apenas um convite. Ele nos propõe a questão nos dizendo: aquele que quiser, aquele que quiser, não é uma exigência, é apenas um convite. Ele não nos fala que nós somos obrigados a segui-lo. Ele não nos fala que nós somos obrigados a sermos cristãos. Ele nos fala que se nós quisermos, se nós optarmos em segui-lo, ele nos aceita. Aquele de nós que quisermos, podemos seguir. Certo? É o convite. Aquele que quiser. É o convite que ele nos faz. Basta que cada um de nós aceite ou não. Basta que cada um de nós façamos o nosso exame de consciência e vejamos se estamos aptos a aceitar o convite do Mestre Jesus. Se aceitarmos esse convite, o que é que nós temos que fazer? Porque ele fala assim: aquele que quiser vir após mim. Aí nós ficamos analisando e pensando bem. O que será que eu, aceitando o convite de Cristo, posso fazer após a passagem dele por aqui? Será que eu entendo qual foi o significado real da passagem do Cristo por aqui? O Cristo veio para implantar a lei do amor na consciência e, se quisermos entender assim, no coração da humanidade. E o que é que eu posso fazer após ele? Porque se eu aceitei o convite, aquele que quiser, eu aceitei o convite, seguir o seu caminho, eu tenho que traçar a minha trajetória de vida. Eu tenho que programar os meus passos a seguir depois dele.
exemplificando não com os exemplos dele, mas exemplificando com os meus exemplos, porque agora sou eu que estou percorrendo o caminho que ele deixou para ser perseguido, ou para ser caminhado, trilhado, exemplificado. Então eu tenho que saber o que eu tenho que fazer após a passagem do Cristo. Então ele fala: aquele que quiser vir após mim, ou depois da minha trajetória, negue-se a si mesmo. Será que ele está pensando para que eu negligencie ou negue a minha vida? O que é isso? Negue-se a si mesmo. No meu parco conhecimento das leis naturais da vida, eu expresso aqui a minha maneira de ver. Não sou o dono da verdade, mas expresso a minha maneira de ver. E negar a mim mesmo é negar a personalidade de hoje. Porque o espírito imortal vive e revive várias oportunidades reencarnatórias. O espírito é imortal. Ele está pedindo para que eu negue, né, as coisas que o mundo me personifica. Ou seja, negar a minha personalidade atual diante das coisas do mundo. Porque em outra instância ele nos aconselha a passar pelo mundo sem pertencer a este mundo. Então negue-se a si mesmo. Negue-se às exacerbações, os seus desejos mundanos. Reconheça-se como filho de Deus, espírito imortal. Reveja a sua origem espiritual, valorizando, obviamente, a sua origem consanguínea, seu pai, sua mãe, sua família, os seus entes queridos. Tem que ser valorizados, sim. São importantíssimos, sim. E o Cristo não pede para que a gente desarmonize-se com a família, desligue-se da família. Não. A família consanguínea é importantíssima. E o Cristo pede para negar a mim mesmo, as minhas convenções ou as minhas convicções diante do mundo. Então, negue-se a si mesmo. Não é? Isso é o que significa o negar-se a si mesmo. Para que você tenha a liberdade no conceito espiritual para vir após ele. Caso contrário, nós não vamos absolutamente lugar nenhum. E como é que fica depois? Depois que eu negar a mim mesmo. Qual é o outro conceito que eu tenho que ter? Tome a sua cruz. O que será essa questão? Tome a sua cruz. É que nós vivemos a personalidade. Nós vivemos o hoje. Ou há aqueles até que vivem o ontem. Nós queremos as coisas para agora.
Nós não pensamos no amanhã. Nós não pensamos na tomada de decisão que fizemos quando aceitamos o convite do Mestre Jesus para trilhar os seus passos. Porque quando nós aceitamos esse convite, nós temos que voltar à nossa origem espiritual. Quando Cristo propõe no seu Evangelho, vigiai e orai, ele está pedindo para que a gente vigie a nossa concepção, a nossa origem espiritual. Tome a sua cruz. Descubra-se. O Evangelho propõe a nós outros que ajuda-te e o céu te ajudará. Tem que descobrir a minha origem espiritual. O porquê que eu estou aqui. Qual é a minha proposta de vida real? Essa é a minha proposição. Qual é a minha proposta de vida real? Anotar essas questões para que eu possa dar sequência à caminhada de vir após o Cristo. Tome a sua cruz. Descubra-se como filho de Deus, como espírito imortal. Descubra-se. Quando o Evangelho nos propõe, brilhe vossa luz, ele está nos dizendo, espiritualize-se, vivencie o seu eu verdadeiro, divinize-se. A mansuetude do Evangelho proposta por Jesus é para nos divinizar. Eu não estou pregando perfeição, eu estou pregando introspecção. Voltar para dentro de você. Conheça-te. Ajuda-te, que o céu te ajudará. Só nós, olhando para dentro, podemos nos descobrir, saber das nossas querências mais íntimas e nos propor a renovação dos nossos dias. Tome a sua cruz. E até onde eu devo carregar essa minha cruz? Será que ela é uma cruz pesada demais? Porque nós temos o grave defeito, diríamos, ou imperfeição, de achar que a nossa cruz é muito mais pesada do que a cruz dos outros. Achar que os outros têm privilégios, desculpe, que nós não temos. Então, nós precisamos verdadeiramente tomar a nossa cruz, tá? E carregá-la, tá? E carregá-la para que possamos verdadeiramente ter consciência e poder seguir Jesus. Porque ele fala para nós, tome a sua cruz e siga-me. Tome a sua cruz e siga-me. Veja que nós aceitamos o convite, se é que aceitamos, não é?
nós descobrimos o que é vir após Jesus. Nós acabamos de saber o que é tomar a minha cruz. Só assim estaremos aptos a seguir Jesus. Porque agora começamos a entender a nossa origem, o porquê que estamos aqui, até de onde viemos, o que fazemos aqui e para onde vamos. Começamos a descobrir, e isso é a essência da vida. Assim, provavelmente estaremos dispostos a seguir o Mestre Jesus. Mas, como é seguir Jesus? Seguir Jesus é ser espírita cristão? Seguir Jesus é ter uma religião? O que você acha? É? Eu sou espírita cristão. Sou melhor do que os outros? Não, talvez pior. Você, qual a sua religião? E você é um religioso? É importante ser espírita? Ou ter uma religião, seja ela qual for? Na minha opinião, não é. Não é importante. Sabe por quê? Porque o Evangelho de Jesus nos diz que a cada um será dado segundo as suas obras. Não é segundo a sua religião. Pode ser segundo a sua religiosidade. Aí sim. Porque a religiosidade propõe o conhecimento da sua doutrina e as suas obras nela e fora dela. Então, seguir Jesus não é ter uma religião. Não. Na minha concepção, no meu pensamento, seguir Jesus é amar. Seguir Jesus é amar. Em todas as instâncias da vida. Amar. Nós devemos amar. Porque o conselho do Cristo no Evangelho é exatamente esse. Amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. Então, seguir Jesus é amar. E nós devemos, penso eu, amar aqueles mais próximos de nós. Porque são os mais difíceis. Às vezes é muito mais fácil amar aqueles que estão fora do nosso teto do que aqueles que convivem conosco no dia a dia. Amar. Indistintamente. Mesmo aquele que bate a nossa porta, né, sujo, mal cheiroso, o dependente químico. O que eu tenho com ele? Nada. Um compromisso de amor. Incondicional. Se eu quero aceitar o convite do Mestre e seguir.
Então esse é o convite. Eu aceito? Nós aceitamos? Nós temos um conselheiro especialíssimo para mim, tá? Que é o Espírito de Verdade, que nos diz o Evangelho segundo o Espiritismo. Aquele que ama verdadeiramente não perecerá nem do corpo, nem do espírito. É isso. É simples assim. Só que nós não acreditamos. Aquele que ama verdadeiramente não perecerá nem do corpo, nem do espírito. E eu penso, será? E eu duvido, será? Mas o Evangelho nos fala, procurai primeiro as coisas do alto, que todas as demais vos serão dadas. O que nós fazemos? Nós procuramos primeiro as coisas daqui do mundo, da terra, pé no chão, o dinheiro, de todas as outras coisas. Quando eu estiver numa situação boa, me aposentar, aí eu vou procurar as coisas do alto. Será que dá tempo? E se não der? E se eu morrer antes da hora que eu estou prevendo? Porque ninguém morre antes da hora. Mas é que hora que eu estou prevendo? Eu estou prevendo morrer aos 60 anos e fico doido buscando as coisas do mundo. Aí chega aos 30, eu morro. Como é que faz? Como é que será o meu acerto? Para qual das moradas da casa do Pai eu irei? Porque todos nós vamos, segundo o Evangelho, para uma das moradas da casa do Pai. Só que não sabemos para qual. Mas, se amarmos verdadeiramente uns aos outros, como Ele, Jesus, nos amou, certamente nós teremos uma dessas moradas, compatível com o nosso nível de entendimento e do amor que nós praticamos uns para com os outros. Não é com que nós conquistamos dos bens perecíveis, porque o Evangelho propõe para que conquistemos os tesouros que o ladrão não rouba, que a traça não corrói e a ferrugem não consome. Quando será que eu e você vamos entender isso na sua totalidade? Quando será que nós vamos decidir, nós dois, vamos decidir parar de sofrer e ganhar os tesouros dos céus, do Espírito imortal? Quando será que nós vamos amar? Porque vejam nós, todos nós vejamos. Quando alguém pergunta, Senhor, que tenho que fazer para alcançar a vida eterna? Quando o jovem perguntou isso para o Cristo, ele falou assim, obedece às leis. Ele falou para o Cristo, mas isso eu já faço? O Cristo sabia que aquele jovem realmente obedecia às leis. Mas ele vai mais profundo, diz ao jovem, se queres ser perfeito, então vá, vende tudo o que tens, distribui aos pobres. Aí vem e segue-me. O jovem rico
não estava preparado para seguir o Cristo. A Bíblia, os escritos, não nos diz o que ele fez, que deixou de fazer. Então ele não foi. Ele não vendeu e voltou para seguir o Cristo, porque ele não estava preparado. E nós? Estamos preparados para nos despojar do pouco que temos para tomar a nossa cruz, tomar a decisão de seguir o Mestre dos Mestres, nosso irmão maior? É para refletir. E alguém que pergunta: Senhor, qual o maior mandamento da lei? O Cristo diz-nos: amar. Amar a Deus sobre todas as coisas. Contudo, amar ao próximo como a ti mesmo. E ele vai muito além. Ele vai muito mais profundo. Pois que completa isso dizendo: aí está toda a lei e os profetas. Que toda lei será essa? Os 10 mandamentos da lei de Deus, promulgada por Moisés? Também. Todos os profetas que vieram depois de Moisés e antes dele? Também. E o que mais? Todas as leis da vida. Todas as leis da vida. Todas as leis morais. Tudo embutido nesse simples mandamento. Aí está toda a lei e os profetas. E completa: fazei isso e viverás. Não tem outra lei. Amar. Essa é a maneira, ou o caminho que devemos percorrer para vir após Cristo. Quem quiser vir após mim, tome a sua cruz e siga-me, amando todas as pessoas, todas, indistintamente e incondicional, sem nada querer em troca. Amar. Fazer isso e viverás. É o que o meu parco entendimento na interpretação das leis da vida, zaradas no Evangelho de Jesus, me proporciona para repassar. E por que repassar? Porque é uma outra proposta do Evangelho. Aquele que tem a luz, ainda que pequeno, não a coloque debaixo do arqueiro, mas em cima, para que todo aquele que entra veja a luz. Um abraço.